tipos de servos. 2 Samuel capítulo 6, versículo do 1 ao 2, diz assim: De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo, e ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baala, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins e acima dela. Então, vamos parar para observar um pouquinho aqui o que Deus ele quer tratar conosco nesse texto, nesse momento. Nós vamos falar sobre a arca, sobre as pessoas que carregavam a arca e 4 tipos de pessoas que participaram da arca, que vivenciaram perto da arca. 2 foram abençoados e 2 foram amaldiçoados. 2 obteram êxito e 2 obteram então fracasso. E eu quero então colocar isso de uma forma muito clara para você, de uma forma muito objetiva para você, para que você possa compreender a forma da qual você está servindo, a forma da qual você está então se colocando diante de Deus, né? Você se lembra que a arca, Deus ele mandou Moisés, né, construir então essa arca. Dentro da arca então tinha as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e tinha também o pote de maná que ele não estragava. E a arca, ela tinha toda uma estratégia para você poder então carregar ela. Você não podia simplesmente pegar a arca de qualquer maneira. As pessoas não poderiam chegar na presença de Deus de qualquer maneira, senão elas iam ser fuziladas, elas iam ser então mortas. E mediante essa situação, os 4 personagens que eu quero tratar com vocês, e você vai se encaixar em um deles, para observar como que realmente Deus quer que você ande, como que Deus quer que você então esteja carregando então a arca do Senhor, ou melhor, servindo a casa dele, servindo, né, ao Senhor, tanto na sua família, quanto no seu trabalho, quanto então com o seu ministério mesmo da qual você está. Atos 13, versículo 36 diz assim: Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu e foi sepultado com seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. A vida aqui nessa terra, nossa carne ela é terrena. Essa matéria, irmãos, você pode ter dinheiro, você pode não ter dinheiro. Você pode ter então uma boa casa ou você não pode ter uma boa casa. Mas essa matéria, de todas as formas, ela será então consumida por essa terra. Nós seremos então consumidos. Infelizmente, depois de algumas horas que o nosso corpo já está sem o nosso espírito, ele começa a se decompor. O mau cheiro começa então a acontecer. Isso é para todas as pessoas, todos os sexos, de todas as idades, assim que acontece. De todas as classes sociais, elas assim acontecem. Porém, nós precisamos entender que existe uma vida depois dessa. E nós precisamos realmente viver e servir ao Senhor com uma forma diferenciada. Porque as pessoas hoje em dia, elas perderam o temor, elas perderam o desejo de fazer então com que as coisas do Senhor realmente são sagradas. E as pessoas elas têm perdido um pouco essa reverência, né? Eu, por exemplo, ensino muitas pessoas aqui. Eu tenho um cuidado muito grande com o altar. Vocês veem que o ano passado, nós fizemos essa parede, nós colocamos então a nossa bookstore lá para o fundo, porque eu entendo que esse espaço da qual nós estamos aqui, que está fechado nesse momento, esse espaço aqui, ele realmente é o lugar santo. Ele é o lugar da qual nós temos que ter muita reverência. E algumas pessoas, elas não têm reverência porque elas conversam durante o culto. Algumas pessoas elas não têm referência porque elas ficam brincando no celular durante o culto. Elas ficam muitas vezes atrapalhando as outras pessoas durante o culto de servir ao Senhor. Outros, eles não fazem o trabalho do Senhor de uma forma certa, de uma forma então agradável aos olhos de Deus. E esse propósito, irmãos, infelizmente, faz com que o ser humano, ele, em vez de ser abençoado, é amaldiçoado. A maldição, ela existe tanto quanto a bênção também existe. E nós precisamos compreender que quando nós fugimos disso,
Nós então, ao invés de sermos então abençoados, nós nos tornamos pessoas amaldiçoadas. Sabe por que tem pessoas que vivem uma vida toda arrebentada? Porque não servem a Deus verdadeiramente. Não caminham realmente e verdadeiramente diante do Senhor como deveriam caminhar. Brincam com as coisas do Senhor. Brincam com então ser cristãos diante do Pai. E isso, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós não podemos brincar. Eu disse no domingo, Deus não brinca de ser Deus. O diabo não brinca de ser diabo. Mas o ser humano muitas vezes brinca de ser cristão, de ser servo. E o servo é aquele, irmãos, que obedece. O servo é aquele que então faz o que precisa ser feito. Eu sempre digo aqui, nós temos uma equipe muito boa aqui. Por exemplo, os obreiros hoje estão sentados e os pastores estão lá servindo. Eles não estão aqui todo pomposudo e de repente falando assim, não, eu não posso fazer isso. Eu fui promovido. Não. Todos nós somos servos. E servos, onde que precisa de mim? É ali? Eis-me aqui. O que precisa eu fazer? Eis-me aqui. Eu então farei. Falaremos então sobre 4 personagens. 2 foram dignos e 2 indignos de seus ministérios. Primeiro, Uzá. Diga comigo, Uzá. Ele foi fulminado. Uzá, ele foi fulminado. Segundo personagem, Obed-Edom. Diga Obed-Edom. Ele foi o abençoado. Mical, diga comigo, Mical. Ela foi uma mulher estéril. E Davi, diga comigo, Davi foi aprovado. Esses 4 personagens, eles se depararam com a arca. Esses 4 personagens, eles tiveram as mesmas oportunidades. Esses 4 personagens, eles poderiam ter, todos eles, sido abençoados. Mas 2. Uma foi estéril. Uma ela foi amaldiçoada. E outro, ele foi então fulminado. Vamos ver o porquê disso? Primeiro, nós vamos falar de Uzá. O fulminado. Uzá foi um daqueles que estavam carregando a arca. A arca do Senhor, ela precisava ser carregada sobre os ombros dos sacerdotes. E à medida que o ombro do sacerdote então caminhava, Uzá então, ele de uma forma, talvez qualquer, talvez você deve ter, ou você conhece, pessoas que servem ao Senhor de uma forma qualquer. Nós podíamos chamar de lambão. Aquele que faz as coisas mais ou menos. Aqueles que não têm aquela referência para fazer então as coisas diante do Senhor. Uzá, ele perdeu a perspectiva da novidade do mover de Deus. Ele não tinha mais expectativa. Ele estava tão acostumado com a arca, que para ele, aquilo era um pedaço de madeira que ele estava carregando nos ombros. Tem pessoas que já estão acostumadas a fazer as coisas do Senhor. Elas estão no automático. Elas vão orar, oram no automático. Elas vão ler a Bíblia, lê no automático. Elas vêm para a igreja, elas vêm no automático. Elas não vêm com uma expectativa. Elas não vêm com uma perspectiva. Elas vão servir a Deus. Eu sei tocar, eu sei cantar, eu sei pregar, eu sei orar, eu sei trabalhar na técnica, eu sei fazer isso, eu sei servir, eu sei fazer. Então, a pessoa ela perde as expectativas e a perspectiva realmente da novidade do mover de Deus. Deus, ele é um Deus que ele se renova. Deus, ele é um Deus, então, que ele se recria a cada momento as situações que estão ao nosso redor, e nós precisamos ser sensíveis a isso. Você pode estar sentado, você pode estar aqui nesse quadrado, nessa igreja, ou melhor, nessa construção construída por mãos humanas. Você pode olhar e falar assim, isso aqui é apenas um templo construído. O pastor é apenas um comedor de feijão. O obreiro é apenas um irmão que está lá. Os levitas são tudo. Você pode ter essa expectativa, essa perspectiva. Ou você pode entender que aqui é a casa de Deus, que tem homens e mulheres ungidos para trazer a palavra de restauração para a sua vida.
e que cada um que faz parte, que compõe então esse ministério, estão aqui para servir você, servindo ao Senhor. São perspectivas, expectativas que são criadas na nossa vida. E Uzá, ele perdeu. Uzá também perdeu a perda do comprometimento com a obra de Deus. Tem pessoas que elas perdem o comprometimento com a obra de Deus. Elas começam muito comprometidas, mas de repente elas não estão mais comprometidas. Elas já não têm mais referência. Para elas então, se é domingo, se é dia de ceia, se é então qualquer outro dia, a pessoa não se preocupa em faltar. Ela troca então os dias da casa do Senhor por um churrasco, por uma festa, por um passeio no shopping, por um evento. As pessoas então elas vão perdendo o comprometimento com a obra do Senhor. Elas perderam isso. Para você ter noção, o judeu, eles guardam o sábado até hoje. E eles de forma alguma, eles perderam aquela característica. Eles têm aquilo muito bem alinhado e ajustado, porque as referências trazem então as diferenças para as nossas vidas. Uzá também, ele perdeu o zelo com o melhor. Ele perdeu o zelo. Sabe aquela pessoa que de repente faz qualquer coisa, deixa o copo jogado, deixa o papel no chão, faz então qualquer maneira, de repente, está na cadeira, parece cadeira de balanço, não se preocupa se vai quebrar, não se preocupa se sujou a cadeira, não se preocupa com nada. É uma pessoa então que ele acaba perdendo completamente a linha. E esse tipo de servo, eles são fulminados. A Bíblia diz que Uzá, ele foi fulminado, porque ele estava carregando a arca, e ele não podia tocar na arca, ele tinha que carregá-la nos ombros, e de repente, a arca então estava ali no cavalo, no carro de bois, e naquele momento que ele deu aquela calangueada, ele botou a mão. Ele não podia ter feito aquilo. Quando os sacerdotes carregavam a arca, era nos ombros. Ele foi lá e botou a mão, como diz assim, é qualquer coisa. E no que ele fez aquilo, o fogo do céu caiu e fulminou a vida dele. Sabe por que tem pessoas que um dia estão no altar e no outro dia estão no mundo, pior do que aqueles que estão no mundo? Porque fazem a obra de Deus de qualquer maneira. A Bíblia diz que a justiça para aqueles que conhecem é mais severa do que para aqueles que não conhecem. Então você que conhece, faça bem feito diante disso. Então Uzá, ele foi fulminado. Diga comigo, Uzá foi fulminado. Não queira ser o Uzá, viu? Não queira. Fuja do Uzá. Segundo, Obed-edom o próspero. Diga comigo, Obed-edom o próspero. Quem quer prosperar aqui? Siga esses conselhos de Obed-edom. Primeiro passo que Obed-edom fez: as coisas espirituais de Deus, eles são sagradas. Quando Uzá, ele foi fulminado, eles olharam e falaram assim: agora nós vamos levar a arca? Não, avistaram uma casa, uma casebre no meio do mato, e ali estava Obed-edom e a sua família, uma casinha muito simples. E eles chegaram então, e Obed-edom disse assim: não, pode colocar a arca aqui. E colocaram a arca na sala de Obed-edom. Porque Obed-edom, ele entendeu que as coisas espirituais, elas são sagradas. Você e eu precisamos ter então reverência pelas coisas espirituais. Eu e você precisamos então olhar para as coisas do Senhor como sagrada. Quando nós então olhamos para as coisas sagradas, a prosperidade ela chega para a nossa vida. Isso, se eu fosse traduzir isso em uma palavra mais comum para você entender, significa temor. Você precisa ter temor com as coisas do Senhor. Você precisa ter temor com a Bíblia Sagrada. Você precisa ter temor com as coisas do Senhor que você então está por perto. Então ele tinha temor. B, vale a pena correr o risco para desfrutar da presença de Deus. Uzá tinha acabado de ser morto, mas Obed-edom falou assim: bota essa arca na minha sala. Ele correu o risco ou não? Ele correu o risco. Só que quando você está então correndo o risco diante das coisas do Senhor, quantas vezes nós corremos risco de ser taxados, mal entendidos, mal interpretados? Mas assim nós estamos agradando ao Senhor. Nós não precisamos agradar aos homens, nós precisamos agradar a Deus, porque é a Ele que nós precisamos então reverenciar. E nós precisamos correr o risco. Você precisa correr o risco no seu trabalho.
As pessoas que trabalham com você sabem que você é um cristão? As pessoas que você então convive sabem que você então é cristão diante do Senhor? Que você então tem um posicionamento diante dele, ou você então acaba tendo alguma flexibilidade? Obed-edom também, ele entendeu que a honra é mais importante do que o sacrifício. Ele disse assim: não, eu quero sim. A arca, a evidência da disponibilidade, ele se colocou então na disponibilidade diante de Deus. Deus, ele desceu do trono para morrer pela sua vida e pela minha vida. Só que muitas vezes a pessoa não tem disponibilidade para poder pegar um projeto de vida e escrever. Não tem disponibilidade para estar na igreja. Parece que ela sempre está off. Ela não está on com Deus. Ela não está disponível. Seja uma pessoa disponível diante do Senhor. A Bíblia diz que a arca ficou na casa de Obed-edom. Irmãos, a terra de Obed-edom era seca, começou a ficar verdinha. As vaquinhas, as ovelhinhas de Obed-edom estavam tudo que nem, sabe, aqueles desenhos, não, aqueles filmes, né, que as vacas já estão tudo morrendo, já em pé, da seca. Quando você olha, era daquele jeito, e de repente as vaquinhas começaram, os peitos das vacas começaram a encher, elas começaram a parir, elas começaram então a multiplicar. A Bíblia diz que Obed-edom prosperou enquanto a arca de Deus estava lá dentro. Enquanto a presença de Deus estiver na sua vida, você vai prosperar muito, meu irmão. Não se envergonhe da presença de Deus, não tenha medo da presença de Deus, deseje a presença de Deus sobre a sua vida. Então Obed-edom, ele foi o homem próspero. Mical, diga comigo, Mical foi estéril. E olha o que Mical ela fez. Sabe quem foi Mical? Mical foi a mulher de Davi, filha de Saul. Davi casa então com a filha de Saul, ele sucede o trono de Saul, e ali então naquela sucessão ele casa então com Mical. E quando ele casa com Mical, olha o que Mical ele faz então com a arca de Deus. Quando Davi ele entra depois então de uma guerra vencida, com a arca dentro então de Jerusalém, e ali então ele começa então a dançar. Davi ele se alegra. Só que Mical ela despreza o seu marido. Você que despreza o seu marido por ele estar servindo ao Senhor, você que despreza a sua esposa por estar servindo ao Senhor, ou seus filhos, ou seus pais, cuidado que você pode ser estéril, se transformar em uma pessoa estéril. Por quê? Mical, ela desprezou, e naquele desprezo o Senhor fechou a madre dela. Mical também desonrou o seu líder espiritual. Esses obreiros têm um líder. Esse líder é o Eric e a Regiane. Se eles então desrespeitar, a bênção de Deus não vai estar sobre eles. Quantas vezes eu falo aqui na igreja, já falei inúmeras vezes. Você quer ter a bênção de Deus, você tem que respeitar e honrar a liderança que está sobre a sua vida. Porque se você não respeitar e não honrar, você tem que ir para outro lugar. Porque se você estiver dentro de um lugar que você não honra e não respeita a autoridade, é como Mical, você se torna estéril, seu ministério não frutifica. As coisas não funcionam, porque Deus trabalha com hierarquia. Veja um funcionário que desonra o seu líder. Ele dá certo no trabalho? Dá nada. Ele não consegue, mas aquele funcionário que honra, as coisas então avançam e rompem. Mical também, ela desvalorizou o momento espiritual. Sabe aquela historinha? Será que esse está falando em línguas mesmo? Será que essa pessoa está cheia do Espírito Santo? Eu acho que não. Isso é um desprezo espiritual, brincando e zombando com as coisas de Deus. Eu não corro risco. Se você quiser correr, o problema é teu. Mas muitas pessoas têm ficado estéril porque têm brincado com os outros, brincado com as coisas espirituais que acontecem. Sabe aquela história de, passa o sangue do cordeiro na sua porta. Aí a pessoa fala, lá, isso aqui é apenas um suco.
Toma a ceia para que você possa ter então a força, né? A reconstrução diante de Deus. Mas nada, isso aqui não vira nada. Cuidado. Cuidado que isso pode prejudicar a sua vida. Mical também ela trocou a adoração pela murmuração. Sabe aquela pessoa que só murmura? Ela reclama de uma coisa, ela reclama de outra coisa, ela reclama de outra coisa, nada está bom para ela. Ninguém na igreja é bom, nenhuma pessoa da família é boa. Você conhece alguém assim que só murmura, só reclama, só fica resmungando? Sabe por que o povo ficou 40 anos no deserto? Porque eles murmuraram. Nós sempre falamos uma frase aqui: agradece que cresce. Agradeça pelo que você tem. Hoje nós fomos ver um novo salão para Pradópolis. Um salão bom, quase que o tamanho desse. Um salão bom, muito bom, num lugar muito abençoado lá. Mas nós, em cada etapa, nós estamos agradecendo ao Senhor. Agradece que cresce. Nós agradecemos pelo lugar que nós começamos, que era uma portinha. Agradecemos pelo Japão, ali pelo lugar do Japão, que era terra. Não tinha forro, não tinha nada. Agradecemos por aqui quando ainda estava no começo, sem todos os ornamentos que hoje tem. Agradecemos pelo que nós temos, porque já já nós cremos que algo maior vai acontecer sobre a nossa vida. Sabe por que muitas vezes o casamento não dá certo? Porque não agradece o casamento. Sabe por que então o trabalho não dá certo? Porque muitas vezes não agradece o trabalho. Pessoas assim se tornam estéril. Mical se tornou estéril. E quarto, Davi, diga comigo, Davi, o aprovado, assim que você tem que ser. Tem que ser como Davi aprovado, como então Obed-edom abençoado, amém? Davi então, ele nunca tinha vergonha de se expor em nome de Deus, em nome do Senhor. Ele não tinha vergonha de expor. Tem gente que entra na igreja correndo, eu não quero que ninguém me veja dentro da igreja. Gilbertinho não tira foto de mim, eu não posso sair nas redes sociais da igreja. Ninguém pode saber que eu estou na igreja. Tem pessoas que têm vergonha de se expor. Tem pessoas que estão com vergonha de chorar dentro da igreja. Eu não vou chorar não, porque senão o pessoal... Não, até apaga as luzes, né, para ficar um pouco melhor assim, para ninguém ficar vendo o outro chorar, né? Mas tem gente que mesmo assim, não vou chorar não. Chorar é para marica. Não, chorar é para mulher fraca. Não. Chorar é para os sensíveis diante de Deus. E eu quero te dizer que 2021 você vai chorar muito na presença de Deus. Sabe por quê? Porque será um ano de intimidade. Deus quer você na cruz, prostrado diante do Senhor. Deus, Ele quer que você faça isso. Então Davi, ele não tinha vergonha de se expor no nome do Senhor. Davi, ele pecava, sim, teve os seus erros, teve os seus pecados, mas Davi, ele sempre estava com o seu coração quebrantado diante de Deus. Segundo Davi, ele nunca tinha vergonha de adorar. Tem gente que você fala assim, levanta sua mão para adorar. Ele fala, não, eu não vou levantar a mão não, eu tenho vergonha, irmão. Tem vergonha de nada. Tem jovem que tem vergonha, mas não tem vergonha de ficar pelado na frente do namorado. O pecado não dá vergonha, mas adorar a Deus dá vergonha. Onde nós estamos chegando? Quando nós falamos assim, que nós lutamos a nossa guerra, você tem que bater o pé no chão, você tem que gritar, você tem que saltar, você tem que se alegrar na presença do Pai. Você não pode ter vergonha de adorar ao Senhor, você tem que colocar para fora a sua adoração. Foi no domingo à noite, eu me lembro que eu cheguei aqui, que eu peguei a palavra, e eu senti que a igreja não estava adorando, não estava então colocando então para o alto aquilo que precisava ser. E aí nós chamamos então o pessoal na responsabilidade. Falei, peraí, tem que quebrar essa situação. Você precisa então romper em nome de Jesus. Você não pode ter vergonha de adorar a Deus, não. Terceiro, Davi, ele jamais deixou de se humilhar diante de Deus. Você precisa se humilhar, você precisa se prostrar diante de Deus e falar assim, Deus, eu preciso de Ti. Se humilhar, chorar, se quebrantar, viver realmente diante de Deus. E olha essa frase que eu coloquei aqui, ó, quem se humilha diante de Deus será exaltado diante dos homens, perante os homens. Mas você que quer ser exaltado diante dos homens, você vai ser humilhado diante de Deus. Sabe por quê? Porque o mundo não perdoa, o mundo é cruel. Ele vem então para destruir. Então um ministério que não custa nada,
não vai te levar a lugar algum. Você precisa ter, sabe, desejo de poder então servir ao Senhor verdadeiramente. Então nós falamos de 4 personagens: 2 abençoados, 2 amaldiçoados. Quem foram os amaldiçoados? Vamos lá? Primeiro. Segundo, Mical. Uzá e Mical foram amaldiçoados. Você, em nome de Jesus, não será nenhum desses 2. O abençoado e Davi. Esses estão aqui. Pessoas que serão abençoados por Deus. Sabe por quê? Porque tem reverência diante de Deus e deseja servir a Ele verdadeiramente. Você vai agora no final do ano, nas festas de Natal. Algumas festas de Natal, as pessoas elas acabam, não, bebe aqui. Mas que isso, rapaz? Não. Eu sirvo ao Senhor. Eu tenho um padrão na minha vida. Desculpa eu te dizer algo, mas eu preciso alertar o seu coração. Enquanto você quiser agradar as pessoas que estão ao seu redor, você vai desagradar a Deus. Passe a agradar a Deus, mesmo que você desagrade alguma pessoa que está ao seu redor. Não ceda. Seja uma pessoa do seu sim, sim, seu não, não. Quem é você? O que você está fazendo diante de Deus? Quais os propósitos que então você tem, que você quer? É isso que Deus quer que você viva e que você esteja. Natal, Ano Novo, cada um dos momentos, em cada lugar que você for. Você vai viajar, você vai na praia, você vai para qualquer lugar, né, do planeta, você vai viajar fora. Eu não sei se alguém vai viajar aí nesse ano, né? Tá todo esse momento aí, né? Mas algumas pessoas estão aí. Onde você estiver, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Então, mantenha-se posicionado na presença do Todo-Poderoso, porque Ele é que quer fazer de você uma pessoa diferenciada, em nome de Jesus. Cadê os Obed-Edom daqui? Cadê os Davis daqui? Então se coloca de pé em nome de Jesus. Nós vamos apresentar a nossa vida diante de Deus e falar para Ele: Senhor, eis aqui a minha vida como sacrifício no Teu altar. Receba isso, Senhor, verdadeiramente diante do Teu altar, porque se você assim não o fizer, você só vai estar perdendo tempo, e perder tempo não é o que Deus tem para a sua vida e para a minha vida, de forma alguma, de maneira alguma, tá bom? Feche seus olhos, apresente diante de Deus a sua vida, apresente diante de Deus o seu coração, fale para Ele agora nesse momento, como você deseja servir a Deus. Quais são os pontos que você deseja servir a Deus? De que maneira você deseja servir a Deus? Qual a função, qual a expectativa que você está tendo diante de Deus? Obed-Edom colocou a arca na sua sala. Obed-Edom colocou a sua vida no altar do Senhor. Obed-Edom, então, ele colocou todas as suas expectativas na presença do Senhor, e Deus mudou a vida dele. Da mesma forma, Davi ele não teve vergonha de se humilhar. Davi ele não teve vergonha de se prostrar. E por ele não ter vergonha de se humilhar e se prostrar, sabe o que aconteceu? Deus o exaltou e fez assim, ó: esse é um homem segundo o meu coração. Esse foi Davi, o Davizão, um homem segundo o coração de Deus. Pai, aqui nós estamos, Senhor, na Tua presença, Senhor, e eu quero orar, Senhor Deus, pela vida de cada um, Senhor, dos Seus filhos, Seus servos, ó Deus, Senhor, que aqui estão, Senhor, nessa noite. Homens e mulheres, ó Deus, Senhor, que decidiram Te servir, que decidiram, meu Deus e meu Pai, Senhor, Te seguir, indiferente, Senhor, da situação, pois querem uma virada sobre a sua vida, uma virada, Senhor Deus, sobre a sua casa, sobre as suas histórias. Em o nome de Jesus, ó Deus, nós Te pedimos, muda, Senhor, essa realidade. Se algumas pessoas dispersam entre nós, Senhor, ajunte elas, ó Deus, Senhor, diante de Ti. Não permita, meu Deus e meu Pai, com que essas pessoas, Senhor, venham fazer a obra de qualquer maneira, venham fazer a obra, Senhor, meu Deus, relaxadamente, venham fazer a obra, meu Deus e meu Pai, de uma forma, Senhor, diferente daquilo que o Senhor tem.
Em o nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Abençoe, Senhor Deus. Abençoe a vida, Senhor, dessas famílias, papai. Abençoe a vida, Senhor, daqueles que trabalham, Senhor, diante de Ti, que já Te servem, Senhor, meu Deus e meu Pai. E que nós possamos verdadeiramente, Senhor, estar vivendo um dia de cada vez, mas segundo a Tua vontade, segundo o Seu querer, segundo o Seu padrão, em nome de Jesus, ó Pai. Vamos adorar a Deus. Mão de sua glória.